Olá, é, eu- esse é o vídeo que é a resolução da questão um do exercício de banco de dados 2, né? Então, para resolver ela, bom, primeiro eu vou falar o que teve nessa questão. Eu utilizei os dados, microdados do Censo de Educação Superior de 2023, criei duas views, uma para instituições públicas e outras para privadas, utilizando o arquivo que foi disponibilizado no site. O primeiro código que eu fiz, a primeira view que eu criei, é chamada de cursos e instituições públicas. Eu faço um join entre a tabela de cursos e a tabela de instituições, utilizando um código da instituição como chave. Em seguida, eu filtro apenas instituições públicas usando o TP-READ igual a 1, porque parece que ela foi feita para isso, para filtrar as públicas das privadas, né? Bom, eu vou executar ela primeiramente, criou a view, e agora para se fazer as privadas, eu vou fazer da seguinte forma. Da mesma forma, eu criei é, WB, instituições privadas, que possuem a mesma estrutura, porém filtrando apenas as instituições privadas, utilizando o TP-READ igual a 2. Bom, agora eu vou rodar. Espera aí, primeiro eu vou criar essa view também. Foi criada as duas corretamente. E eu vou dar um select. Pronto. Ah, dessa forma, as views facilitaram, pelo que a gente pode ver, a análise dos dados, separando os cursos ofertados por instituições públicas e privadas, sem precisar duplicar informações do banco de dados. Isso otimiza muito a eficiência do banco. Bom, agora nessa segunda questão, eu criei uma view para listar os cursos ofertados pelas instituições privadas do estado de Minas Gerais, utilizando os microdados da questão. É, essa view, que é essa aqui, cursos privados MG, essa view reúne informações sobre a quantidade total de inscritos, quantidade total de vagas, o código e o nome do curso, o grau acadêmico e o nome da instituição de ensino superior. Bom, eu vou falar um pouco sobre os filtros. Foi aplicado um filtro para considerar apenas instituições privadas, né? Utilizando o TP-READ 2, que é para cursos ofertados apenas no estado de Minas Gerais, filtrando pelo campo SG, o FMG. Na verdade, o TP-READ 2 é para instituições privadas e o filtro de Minas Gerais é o SG e o FMG, que é esse aqui. Então a gente filtra aqui escolas privadas e de Minas Gerais. Bom, eu vou dar um execute nele. E esses dados de cursos de instituições foram relacionados por meio de um join, utilizando o código de instituições do ensino superior. Bom, agora eu vou executar a view. Aqui é possível visualizar o resultado da view com os cursos privados ofertados em MG. Eu acho que devido à minha importação do SQL ter sido poucos dados, eu acho que não mostrou. Mas essa é a consulta e foi o máximo que eu consegui de importar dados. Então essa questão não vai dar para mostrar certinho, mas eu fiz aqui o filtro. Se tivesse essas vagas nesse jeito aqui, estaria mostrando aqui, né? Mas como não tem, devido à falha de importação, devido ao longo tempo a difícil importação que leva para o banco de dados, não deu para resolver essa questão, dando um resultado, né? Mas dessa forma, a Vue facilita a análise dos cursos privados, né? Ofertados no estado de Minas Gerais, sem a necessidade de ficar repetindo instruções complexas do SQL. Bom, para resolver essa questão 3, eu criei uma view semelhante à anterior, que a anterior pedia privadas, agora a gente só está fazendo com as públicas, né? Então só precisei mudar o TP-READ para 1, que seleciona instruções públicas do estado de Minas Gerais. Então eu vou fazer a execução dela. Na verdade ela já foi executada e eu vou fazer um select mostrando o resultado. Como eu disse, a importação deu errado. Mas resumindo, a consulta é essa. Você só precisaria mudar o filtro, que a principal mudança que eu fiz foi no filtro, onde o TP-READ foi de 2 para 1, que é as públicas. Então, aqui mostraria todas as instituições
públicas da escola de Minas Gerais, se a importação tivesse sido correta. Mas como não deu, ela infelizmente só consigo mostrar a consulta que eu realizei para chegar a esse resultado. Bom, na questão 4, eu criei uma Storage Procedure que recebe como parâmetros o nome do curso e o nome da instituição de ensino superior. Bom, só para dar um contexto, uma Storage Procedure é um conjunto de comandos SQL armazenados num banco de dados que podem receber parâmetros de entrada e retornar resultados conforme a lógica definida. É, essa procedure que eu fiz aqui, ela... Um minuto... Ok. Ela recebe dois parâmetros de entrada, o nome do curso e o nome da instituição. E ela mostra o nome do curso e o nome yes. Bom, eu vou explicar esse select. O select que eu fiz dentro da procedure é realizado um join entre a tabela de cursos e instituições, filtrando os registros conforme os parâmetros informados. Agora, eu vou realizar a procedure, né? A partir daqui. E eu vou fazer a chamada dessa procedure. Vou executar ela. Aqui podemos ver a quantidade total de inscritos e a quantidade total de vagas ofertadas pelos cursos informados, né? Mais uma vez eu não consigo mostrar o resultado, mas teria resultado se fosse esse o caso. Bom, dessa forma, o Storage Procedure permite executar dinamicamente os dados sem a necessidade de escrever consulta completa toda vez. A gente se perguntaria, e se tivesse mais de um curso com o mesmo nome, né? Bom, a Procedure retorna todos os registros que atendem aos parâmetros informados, então ela retornaria. Bom, para resolver essa quinta questão, eu criei uma Storage Procedure, que recebe o nome da instituição de ensino superior e o nome do curso. A Procedure retorna a quantidade de ingressantes por avaliação seriada, vestibular, e Enem e cursos informados. A Storage Procedure permite encapsular a lógica SQL e reutilizá-la apenas informando parâmetros. Eu vou mostrar o código, aqui podemos ver os parâmetros de entrada e o select, que realiza o join entre as tabelas cursos e instituições. Eu vou dar um comando nela para criá-la, baseado no eliminador. Agora eu vou executar essa procedure. Assim, os resultados quantitativos. Esse é o resultado, né? Com os quantitativos de ingressantes por tipo de ingresso. Assim, a procedure facilita a consulta detalhada dos ingressantes por forma de ingresso, sem a necessidade de ficar escrevendo consultas complexas, né? Bom, essa é a questão 6, e nela eu criei uma Storage Procedure que calcula a concorrência, ou seja, a relação do candidato por vaga, a partir do nome do curso e da instituição do ensino superior. A concorrência é obtida, só explicando a concorrência, ela é obtida dividindo a quantidade total de inscritos pela quantidade total de vagas ofertadas pelo curso. Para o curso, aliás. Eu fui utilizando o comando case para evitar uma divisão por zero, retornando o valor nulo quando o número de vagas é igual a zero. Esse é o código da procedure que eu vou executar. Essa procedure realiza um join entre as tabelas de cursos e instituições e filtra os dados conforme os parâmetros informados, né? E eu vou executar a procedure usando o cal. Pronto. Aqui podemos observar os valores da concorrência candidato para a vaga, para o curso informado, né? Dessa forma, a Storage Procedure permite que calcular dinamicamente a concorrência dos cursos a partir dos microdados do censo. Bom, essa é a questão 7. E nessa sétima questão eu criei uma procedure que recebe o nome do curso e o nome da instituição de ensino superior. Ela exibe a quantidade dos ingressantes autodeclarados por raça ou cor, né? Incluindo brancos, pretos, pardos ou amarelos, indígenas e aqueles que não se declaram de raça. Eu vou explicar cada campo. Essas informações aqui já estão disponíveis no microdado do INEP, então eu não precisei fazer elas. E elas já representam ingressantes por categoria racial.
A procedura realiza um join entre as tabelas cursos, instituições e filtra registros conforme os parâmetros informados. Eu vou executar a primeira procedure usando o delimiter aqui. Isso. E executá-la. Se tivesse aqui, eu diria que era possível visualizar a distribuição dos ingressantes por raça para o curso informado. Dessa forma, o Storage Procedure permite analisar o perfil racial dos ingressantes de forma parametrizada. Esses dados são baseados na declaração, conforme a metodologia do Censo de Educação Superior. Então, já venho prontos os dados. Bom, aqui a gente vai separar por estudantes na questão 8. A gente vai separar os estudantes por sexo, né? Autodeclarados, pelo menos. Então, eu criei uma storage procedure que recebe o nome do curso e o nome da instituição de ensino superior. O objetivo dessa é exibir a quantidade concluída do sexo feminino e do sexo masculino no curso informado. Essas informações já estavam disponíveis, então já posso usar as colunas. No caso, a concluído feminino e a concluído masculino. E a procedure realiza um join entre as tabelas cursos e instituições, filtrando os dados de acordo com os parâmetros recebidos. Eu vou executar ela, fazer um call. E com isso é possível visualizar rapidamente o total de concluintes por sexo. Esse processo facilita a análise sobre o perfil dos concluintes por curso e instituição. Esses dados também permitem análise de gênero na conclusão dos cursos superiores. Bom, na nona questão foi criada uma Storage Procedure que recebe o nome do curso e o nome da instituição de ensino. Ela exibe apenas as instituições privadas, a quantidade total de ingressantes e quando esses alunos utilizaram um financiamento estudantil. Eu usei o filtro de instituições privadas, é feito por meio do TP-Rede, onde o valor 2 representa instituições privadas. A Procedure realiza um join entre as tabelas de cursos e instituições. Filtra pelo curso, pela instituição e pelo tipo de rede, retornando os dados dos ingressantes e financiamento. Vou fazer a execução dela. Bom, aqui a gente consegue ver claramente o total de ingressantes e quantos ingressaram utilizando um financiamento estudantil. Esses dados ajudam a entender o impacto do financiamento infantil no ingresso em instituições privadas. Bom, na questão 10, o objetivo dela é criar um mecanismo de auditoria utilizando o trigger no MySQL. Ou seja, sempre que eu deletar um valor, ele vai aparecer nessa tabela como um registro da deleção dele. Ela foi criada uma tabela específica para armazenar esses registros, né, primeiramente, que ela é auditoria microdados yes. Deixa eu ver se eu fiz a criação dela já. Já. Teve error exist. A gente vai fazer o trigger dela, né? Sempre que for deletado, ele é um after delete. Ele realiza essa ação. A gente vai ver qual registro a gente pode deletar para um teste, né? Por exemplo, eu vou usar essa de 7, que é a Universidade Federal de São Carlos. Eu vou dar um delete nele e a gente vai ver se aparece naquela tabela devido ao trigger. A gente deu um delete nele, um valor 7, uma linha afetada, ou seja, ele foi deletado. E agora a gente vai dar um select nesses microdados no yes. Pronto, apareceu. Apareceu o valor que foi deletado da tabela e apareceu na editoria devido ao trigger, que a gente colocou a função after delete para o registro não se perder da deleção dele. Então, é isso.